E o Abel ele quer estar sempre em alto nível ali no topo. Nem sempre vai ganhar, ele deixa isso muito claro. A gente não vai ganhar sempre, mas o importante é estar sempre ali. Não é uma coisa meteórica, assim, que disputa um título aqui e depois já some ali. Não, o Palmeiras está sempre brigando ali. A diferença agora que é no jogo contra o Grêmio, né? Cara, foi um massacre, né? Foi um massacre. 1-0, né? Quem vê só o resultado. Quem vê o resultado, mas o volume de jogo, quantas ameaças, o goleiro do Grêmio fazendo um zilhão de defesa. Ele fez 14 defesas, parece que é o recorde da história do brasileiro. Assim, incrível, assim, né? Um volume de jogo gigantesco. E aí, vai que toma um golzinho no final lá no contra-ataque e o jogo acaba 1-1. Aí, pô, ninguém, né? Então, acho que essa daí é uma questão também que vem muito de como que os jornalistas fazem perguntas, né? E às vezes perguntas que o cara fala assim, pô, velho, você não entende nada de bola. Depois a galera reclama, né? Das respostas do Abel, né? Mas ele traz isso como, pô, se o meu time tiver com esse volume mantendo constância, o que vai ser construído no final lá é um resultado Vendo legal. De fora esse massacre do Palmeiras que aconteceu contra o Grêmio, você acha que tem alguma relação com o fracasso do jogo anterior contra o Corinthians? A clássica resposta. Palmeiras tem que dar resposta ao seu torcedor. Aí vai e massacra o Grêmio, o coitado do Grêmio, que não tem nada a ver com isso, tomou um sacode que poderia ter sido uma goleada histórica. Eu ia até perguntar em cima disso também, porque antes disso o Palmeiras perdeu pro Corinthians, né? E foi muito massacrado, muita folga e pouco resultado, não sei o quê, nas redes sociais, muito massacre. Ele falou que veio a resposta contra o Grêmio. Eu até ia perguntar em cima disso se essas críticas excessivas na rede social, cobranças e tudo mais, ela é positiva, negativa ou depende? Porque se é uma coisa positiva, veio a resposta no jogo seguinte, motivou os caras a jogar contra o Grêmio e falar, a gente precisa responder essas críticas. Ou é o contrário, isso é um efeito negativo, que a chance de dar ruim no jogo seguinte é maior, ou depende de cada caso? Cara, depende de como que é conduzida essa experiência, assim. Porque tem um conceito que é legal, as pessoas falam muito de motivação, né? Mas eu gosto muito da gente falar de ativação, né? Que a motivação ela tem seus componentes um pouco mais estáveis, né? Então a motivação do atleta, a paixão que ele tem pelo esporte, a grana que ele recebe todo mês, ele tem suas motivações, né? Mas o estado de ativação, ele é um contínuo. A gente pode estar mais ou menos ativado. Num dia a gente acordou de ressaca, a nossa ativação vai estar um pouco mais baixa. Agora, um dia que a gente, o Palmeiras ganhou no fim de semana, eu acordei feliz na segunda-feira para trabalhar mais exposto, minha ativação está diferente. Ela é um contínuo. E ela é suscetível a diversas questões de contexto. Quando um treinador numa preleção começa seu discurso, que muitas vezes fala o discurso motivacional. De fato, tem um elemento motivacional porque ele consegue conectar o atleta a questões que motivam ele. Mas ele está mexendo muito mais com a ativação do atleta, que é esse estado que ele está ali para ele performar. Então, quando pega crítica, quando pega esse vamos mostrar o nosso valor, quando começa a entrar nesse discurso para mexer, mexe com esse estado de ativação e pode influenciar de fato naquilo que o time vai entregar no jogo. Né? Então, eu gosto muito disso e muitos treinadores têm a capacidade de fazer isso e dar uma narrativa para esses elementos de contexto bastante funcional. Então, acho que esse é um ponto bacana, assim, dá para você aproveitar as experiências, os momentos, para que você coordene essa narrativa para ativar mais esses atletas, né? Então, a questão que eu falo, né, da confiança, né? A galera fala assim, o time que ganha tá confiante, o time que perde tá confiante. O que vem primeiro, a confiança ou o resultado? Né? Como é que eu posso deixar um time mais confiante? Eu falo, como é que eu posso deixar ganhando. Mas como é que eu ganho sem confiança? Aí a gente vai ficar nessa aí até... É um looping, né? Vai ficar nesse looping. A gente precisa entender o que mexe nesse processo. E um elemento bastante importante é a ativação. Então, quando a torcida vai, isso daí, de alguma forma, não tá falando que o cara tá perdendo a motivação dele ser jogador de futebol. Não, ele tá querendo o quê? O cara ficou com raiva. Agora então você quer? Então você vai ver só o que eu vou fazer. Ativou. Entendi. Mas isso varia de jogador. Tem jogador que se motiva, tem jogador que cai, chuta né? o balde, né? Que piora, não é? Eu costumo falar assim, nessas situações, eu prefiro que o atleta sinta raiva do que se fique frustrado. Porque com a raiva você tem energia para trabalhar.
com frustração, vai ser mais difícil colocar energia. Difícil. Então, por exemplo, o comportamento pós-erro, né? O atleta errou um passe. Se ele erra o passe e fica frustrado, o cara cai num buraco. Se ele erra um passe com raiva, ele vai atrás pra pegar a bola de volta. Né? Então, vamos falar que isso é de atleta, a visão isso é perfil, dele. Mas isso você consegue mudar? Dá pra mudar, cara. Dá? Dá. E dá pra reestruturar a forma como um atleta interpreta essas oportunidades. Né? Então dá pra reestruturar isso, porque no final das contas isso vai estar muito relacionado a como que esse cara vê a performance. Se é um cara que busca sucesso, se é um cara que evita fracasso. Porque assim, tem uma diferença de uma disposição motivacional extremamente grande entre você buscar sucesso e evitar fracasso. Entendi. O medo de perder não pode ser maior que a vontade de ganhar. Então a questão, você, eu vou entrar para não errar. Aí erra. Putz, cara, ou erra ou você fica limitado de performance. A gente viu o Grêmio entrou para não perder. Cara, tem assim, então tem uma série de estudos que mostram ali, né, essas diferenças, essas disposições motivacionais. Por exemplo, quando o atleta está numa situação de avaliação, ele vai performar mal, se ele tem uma tendência de evitar fracasso. Né? Então ele tem uma preocupação com a vergonha da derrota, ao invés de ele ter um anseio pela busca da vitória e pelo orgulho da vitória. Mas isso aí deve dar um trabalho muito a mais pro psicólogo, porque como é que você muda na estrutura da cabeça dele isso? Aí nesse lugar é individual, né? É muito difícil, né? Mas aí, dentro da minha linha, né, eu sigo a linha cognitivo-comportamental, né? Então, dentro da minha abordagem da psicologia, né? Então, as pessoas até perguntam, né? Qual que é a abordagem da psicologia do esporte, né? Sim. Aí tem profissionais que trabalham no esporte, especialistas da área, que atuam na parte da fenomenologia, da psicanálise, da construcionismo social. Tem várias abordagens aí, né? Eu vou mais da linha cognitivo-comportamental. Então, é entender esses pensamentos, essas crenças e tentar reestruturar essa maneira como o indivíduo lida e interpreta essas situações. E sempre você teve sucesso buscando essa reversão ou tem... Às vezes você conversa com o cara e fala, pô, esse cara não vai ter jeito. Não tem como. Desse mato não vai sair coelho, não vou conseguir. Ninguém vai conseguir fazer. Tem esse tipo de perfil também? Cara, tem casos que o processo é mais longo mesmo, né? Mas é um processo de autoconhecimento bastante ativo, né? Mas, assim, os meus cases são muito de sucesso. Mas tem case de fracasso também? Não sei. Contar o sucesso é fácil, né? A gente quer saber dos fracassos. São alguns fracassos eu posso considerar as pessoas que não conseguem lidar com o processo. E aí abandonam o processo. De repente, quando começa a mexer em coisa que incomoda demais, fala, não vou mexer com isso. Né? Então, tem esse lado de pessoas que de repente falam, elas falam, isso não é pra mim. Ou eu não quero mais lidar com isso. Elas não querem cutucar aquilo que incomoda ou nem sabia que incomodava. Exatamente. Aí, de repente, a gente tá olhando alguém que levanta algumas barreiras de resistência na parada e o processo não acontece. Caramba. Então, esse é o primeiro passo, né? O trabalho individual, ele tem esse passo importantíssimo, que é começar a vir de dentro mesmo uma vontade de crescimento, de mudança, de uma evolução nesse aspecto, né? Entendi. Isso tem que tá bem estabelecido e normalmente é aí que moram algumas barreiras. Quebradas, aí dá oportunidade pro profissional trabalhar.